Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num assunto complexo, mas super importante. Vamos dar uma olhada dentro do cérebro para entender o que está por trás dos transtornos por uso de substâncias. A grande pergunta, né? Por que uma pessoa se torna dependente? E olha, a resposta, ela não está exatamente na substância. Na verdade, a gente precisa olhar para como o nosso cérebro já vem, digamos, programado para buscar prazer e recompensa. Pensa assim, ó, o nosso cérebro tem um sistema de recompensa. É ele que faz a gente se sentir bem depois de comer algo gostoso, de alcançar um objetivo. E o que as substâncias fazem? Elas basicamente sequestram esse sistema. Elas criam um atalho, uma via expressa, para uma enxurrada de dopamina, que é o tal neurotransmissor do prazer. É como se elas burlassem todo o processo natural do cérebro. Então vamos lá, qual que vai ser o nosso roteiro aqui? Primeiro, a gente vai entender esse sistema de recompensa. Depois, vamos diferenciar o que é um transtorno por uso e um transtorno induzido. A gente vai passar pelo álcool, pela cannabis, pela cocaína e até ver como que um comportamento sem substância nenhuma pode virar um vício. E por fim, como se avalia tudo isso. Certo, então vamos começar com uma distinção que é super importante. Manuais de diagnóstico, como o famoso DSM-5, eles separam esses quadros em dois grandes grupos. Entender isso é a base de tudo. O primeiro grupo é o transtorno por uso de substâncias. Pensa nele como uma foto panorâmica, sabe? O filme completo. Ele descreve um padrão que se arrasta no tempo, um padrão problemático. É quando o uso continua mesmo com problemas óbvios aparecendo, quando já existe uma perda de controle. Já o transtorno induzido por substância, bom, esse é sobre o aqui e agora. É a cena específica, não o filme todo. São os efeitos diretos, imediatos da química no corpo. A gente está falando da intoxicação, do barato ou então da abstinência, que é aquela crise que vem quando o corpo sente falta da substância. Então, para ficar bem claro, transtorno por uso é o padrão de longo prazo, é a dependência se instalando. Já o transtorno induzido é a consequência direta e imediata, tipo a intoxicação ou abstinência. Um é a jornada, o outro são os eventos pontuais nessa jornada. E é aqui que a coisa fica fascinante do ponto de vista farmacológico. Dois conceitos são chave: tolerância e abstinência. Tolerância é quando o cérebro se adapta e começa a precisar de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito de antes. E a abstinência? Bom, a abstinência é basicamente o corpo e o cérebro entrando em pane quando a concentração daquela substância diminui. É um sinal claro de que o organismo se acostumou com ela. Ok, vamos tornar isso mais concreto. Vamos falar sobre o álcool, uma substância que está na história da humanidade há milênios e que ilustra perfeitamente essa faca de dois gumes. Para a gente ter uma noção do tamanho disso, um estudo bem grande feito no Brasil mostrou que a dependência de álcool chegava a 6,8% entre os homens. Pode não parecer muito, mas pensa só, é um número enorme que mostra um desafio gigantesco para a saúde pública. E falando em transtorno induzido, a abstinência de álcool, nos casos mais graves, pode levar a um quadro seríssimo chamado delirium tremens. É um estado de confusão mental, agitação, pode ter até alucinações. É uma situação de risco de vida que mostra o nível de dependência física que o álcool pode causar. Beleza. Agora vamos mudar um pouco o foco e olhar para outras duas substâncias muito conhecidas, a cannabis e a cocaína. Cada uma age de um jeito e tem um perfil de risco bem diferente. No caso da cannabis, um fator que chama muita atenção dos pesquisadores é a idade em que o uso começa. Começar a usar antes dos 15 anos, isso é um sinal de alerta, um forte indicador de que podem surgir problemas lá na frente. E por quê? Simples. O cérebro de um adolescente ainda está em plena formação. É como uma obra em andamento, super vulnerável a qualquer interferência externa. Agora, olha só essa comparação. É impressionante. De um lado, a cocaína em pó, do outro, o crack. Uma pequena mudança na forma da substância e o resultado é brutal. O tempo para o efeito começar cai de minutos para cerca de 10 segundos. E o risco de dependência pula de alto para extremamente alto. É essa velocidade, essa recompensa quase instantânea que faz o potencial de dependência disparar. E claro, essa intensidade e rapidez toda do crack cobra um preço altíssimo. As consequências da dependência podem ser, e geralmente são, extremas. Para ilustrar o quão extremas, um estudo acompanhou por 12 anos um grupo de jovens com dependência de crack. E os resultados,
Infelizmente, foram bem sombrios. Depois desses 12 anos, o número é chocante. 21% dos participantes do estudo tinham morrido. 1 em cada 5. As causas da morte eram variadas: homicídio, overdose, complicações de saúde como AIDS. É um dado que fala por si só. Mas agora vem um ponto que expande muito essa discussão. Aquele mesmo mecanismo de recompensa e compulsão no cérebro, ele não é acionado só por substâncias químicas. Hoje, o conceito de adicção também inclui comportamentos. Pensa em jogo patológico, compras compulsivas, dependência de internet, de sexo. Todas essas atividades podem sequestrar os mesmos circuitos de recompensa. O cérebro libera dopamina e cria um ciclo de compulsão, mesmo sem nenhuma substância externa envolvida. Ok. Diante de toda essa complexidade, que envolve química, cérebro, comportamento, como é que se faz para avaliar um quadro desses na prática? Definitivamente não é só preencher um formulário. A avaliação é um processo bem completo que olha para o indivíduo como um todo. É preciso entender a história da pessoa, os padrões de uso, avaliar o impacto na saúde física e mental, nas relações. Porque a dependência nunca acontece isolada do resto da vida da pessoa. E, no fim das contas, é disso que se trata. Quando a gente sai dos rótulos e tenta entender a ciência por trás, o que acontece no cérebro, os padrões de comportamento, aí sim a gente abre a porta para ter mais empatia e oferecer um apoio que seja de fato eficaz.